Glória a Deus. A fé é um elemento essencial para todo aquele que quer agradar a Deus. A nossa conduta tem que ser de fé, a nossa conduta pessoal. Nós temos diversas lutas nessa vida, nós sofremos muito. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. É muita ilusão algum cristão achar que vai entregar a sua vida para Jesus e não vai passar por lutas. As lutas, querido, elas fazem parte do plano de Deus, porque para Deus, querido, te abençoar, Ele precisa te transformar. E tem coisas que só através de luta que Deus pode nos transformar. Você vê, querido, na Bíblia inteira tem exemplos que Deus precisou, querido, castigar um servo dele, querido, por causa de um pecado, mas o pecado estava perdoado. Por que que Deus castigou? Porque Deus precisava mudar, querido, através do temor, através da pessoa ver, né, na alma dela que não vale a pena pecar. Então Deus deu um castigo. Um dia eu estava estudando sobre Miriam, né, que Moisés pediu perdão para Deus e Deus perdoou Miriam. Mas Miriam, querido, teve que ficar 7 dias afastada do povo, sofrendo com aquela lepra. E Deus falou que ia fazer isso, querido, porque ela tinha cometido um erro grave de se levantar contra a autoridade. E Moisés orou por ela e Deus perdoou, mas mesmo assim Deus deixou ela sofrendo. E aí eu fazendo um estudo sobre isso, eu descobri, querido, que quando Deus nos coloca numa situação assim, num momento de luta e de sofrimento, a maior intenção de Deus é que Ele quer nos abençoar, mas Ele não pode nos abençoar se não transformar a nossa natureza. Para você entender de uma maneira bem simples, um dia o próprio Senhor, né, eu buscando solução para minhas finanças, o Senhor falou para mim: filho, eu não posso te dar porque você não tem educação. E eu fui buscar o que é essa educação, comecei a buscar Deus que nem um desesperado. Aí de modo bem simples, né, eu vou te explicar porque é muito longa a história. Eu entendi, querido, que não adianta você ter riqueza se você tiver uma natureza de pobre, hábito de pobre, pensamento de pobre, educação de pobre, né? Sua organização é de pobre. E Deus, querido, Ele falou isso comigo e eu entendi daí, né, que eu precisava me transformar em uma pessoa rica, mas na natureza, não ter dinheiro. Aí eu entendi que para que eu fosse um rico feliz, bem sucedido, eu tive que estudar, mudar meus valores, meus hábitos, ser mais organizado. E parei de ver a riqueza como adquirir posses, e sim como uma maneira de pensar. E eu quero ser rico para Deus, né? Eu quero ser rico por Deus e para Deus. Por isso, ficou fácil eu buscar riqueza sem deixar a riqueza me prender. Então, quando nós sofremos, você tem que saber, querido, que o maior sonho de Deus é achar servos, filhos e filhas, que adorem a Deus e sirvam a Deus no sofrimento, porque aquele sofrimento ele tem um propósito de transformar quem você é, de fazer uma pessoa melhor. Isso Deus permite para aqueles que o amam. Agora tem o sofrimento que é consequência de pecado, castigo mesmo. Mas no caso de Deus, quando Deus permite o que nós soframos, Deus tem um propósito de transformar a nossa vida e nos fazer pessoas melhores. Eu quero ler aqui 1 Pedro 5,6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele
os honrem no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Estão vendo? Aqui resume tudo o que eu estava falando. A humildade aqui não quer dizer você ser uma pessoa para baixo, não. A humildade é uma posição de arrependimento. Esse arrependimento, você deve aprender a ser humilde. Humilde é aquele que está pronto para reconhecer que está errado e pronto para mudar. A palavra arrependimento, ela não é só parar de fazer, é dar 180 graus. Eu ia para lá, agora eu vou para cá. Eu não gostava do fulano, agora eu amo fulano. Isso é arrependimento. E só humilde pode arrepender. A pessoa humilde, ela é uma pessoa, querido, que não se julga ela mesma para desvalorizar ela. Ela julga a si mesma sabendo que ela pode mudar, ser transformada, ela pode ser melhorada. Então nós temos que entender quando Deus está falando, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando eu vou orar, para mim ser humilde, eu falo assim: Senhor, eu posso estar errado nas minhas maiores convicções, o meu jeito de ser, o meu jeito de ver. Por favor, Deus, me mostra. Igual Davi fazia. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era perfeito. Davi era segundo o coração de Deus por causa da habilidade dele de se arrepender, de reconhecer os seus erros. Tanto é que ele falou assim no Salmo 51, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim. Não falou atitude errada, falou alguma intenção, porque ele falou, se há algum caminho mau, e me guia pelas veredas da justiça. Então a habilidade nossa, de nós sermos humildes ao ponto de saber que nós podemos melhorar, que nós podemos ser mudados, transformados. E a provação, querido, e as lutas dessa vida não vai trazer nenhum benefício para você se você não for humilde. Mas tem um problema aqui que Pedro está nos alertando, que quando nós estamos passando por lutas e dificuldade, que nós devemos aproveitar para sermos transformados, o diabo está de olho, querendo te pegar nesses momentos de luta e de dificuldade. E você precisa estar num posicionamento para não cair nas ciladas do diabo. E aqui nos dá um exemplo, né? Vamos lá. Sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Então, olha bem, no tempo certo a aprovação vai passar e Deus vai nos abençoar. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tem uma versão que diz assim, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Amado, aprenda uma coisa. A crise, quando vem na tua vida, ela é o resultado daquilo que você fez, viveu, de condutas tuas do passado. E você construiu aquilo. Por exemplo, você não organizou suas finanças,
não fez um projeto, gastou mais do que ganha e agora está endividado, perdendo até o que tem. E aquela provação, querido, geralmente Deus quer tratar justamente naquela área. E você tem que reconhecer, o culpado sou eu. Mas eu tenho um Deus que perdoa os meus pecados e eu vou mudar. A partir de agora, eu vou fazer um planejamento, não vou comprar mais fiado, não vou mais gastar. Assim, querido, é também quando você tem inimigos, né? Você fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou rever o meu modo de lidar com as pessoas, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente com meu filho, com a minha esposa. E nós vamos achando, né, o caminho da felicidade com Jesus, através da sua palavra, quando nós somos humildes e começamos a ter habilidade para viver em arrependimento. Estejam alertas, fiquem firmes. Estejam alertas, fique firme. Então, quando você vem na igreja, ouve uma palavra como essa, aprende a palavra de Deus, os seus comportamentos, você fica firme e vigilante, para que os seus pensamentos não sejam condizentes com o plano do diabo na hora da provação. Tem pessoas, querido, que quando ele está passando por um problema, ele quer arrumar uma solução fácil, simples. Às vezes o cara se meteu numa dívida impagável, ele anoitece e não amanhece. Às vezes, querido, ele destruiu todo o relacionamento dele com o casal, em vez de ele permanecer casado, ele simplesmente divorcia da esposa e vai casar de novo. Às vezes, querido, ele está fadigado, o serviço dele, ele não está sabendo trabalhar, não está sabendo tocar os seus negócios, ele simplesmente resolve fechar a empresa. E nesse momento ele caiu nas garras de Satanás, porque ele fez justamente o que o diabo queria. E nesses momentos que nós estamos de aflição, nós temos que se sujeitar a Deus. Nós temos, querido, que buscar Ele e procurar não fazer nada que seja errado. Pode demorar, mas no tempo certo o Senhor vai te honrar. É o que está dizendo na Bíblia, e eu creio, porque eu vivo isso e experimento. No versículo 9 diz assim: fiquem firmes na fé. Essa é a posição de vencer, firmes na fé. Enfrentando o diabo. Tem gente que pensa assim, eu vou enfrentar o diabo e começa a fazer, pisar em cima, pisa na cabeça dele, né, tal. Nada contra isso. Mas enfrentar o diabo, querido, é assim, vem um pensamento, larga da sua mulher. Você vai falar assim, aqui por ser Satanás, ainda que ela for a pior mulher do mundo, né? Eu não largo dela porque eu vou morar no céu. E aí o que você fez com o diabo? Você enfrentou ele. Você disse para ele que quem manda em você é o teu Deus. E ele tem um projeto para a tua vida e você vai ficar firme até o fim. Isso é vencer Satanás. Vencer Satanás é não deixar os pensamentos, as ideias dele, simplista, que qualquer cara de fora, qualquer amigo de fora, vai olhar e vai ver que você está tomando uma decisão errada. Vou dar um exemplo. Tem irmãos que têm problema na igreja que ele fala, não volto mais aqui. Muitas vezes ele mesmo criou o problema, mas ele não quer mais voltar na igreja. Ele fez exatamente o que o diabo quis. E a Bíblia está falando, enfrenta o diabo. Algumas vezes, querido, quando eu me converti, né, então aconteceu algumas coisas que era para mim sair da igreja. Muitas vezes aconteceu. E aconteceu com líderes. E eu falava para mim mesmo, falava para o diabo e falei até para a pessoa, querido, que estava, de certa forma, até querendo me expulsar da igreja. Eu falei assim, quem me pôs aqui é Deus, eu só saio se Deus me tirar. E eu vou ficar firme, porque eu não estou aqui por causa de homem, nem por causa de religião. Eu estou aqui por causa do meu Deus Todo-Poderoso. Porque quem manda nós ficarmos firmes na igreja, congregando, é Deus, é a palavra. Não é a igreja, o pastor. Esses uns estão sendo usados por Deus, ou eles podem até estar com segunda intenção, mas
cada um de nós devemos ter a intenção de estar firme, sabendo que nós estamos enfrentando o diabo. Não faça o que o diabo quer, querido. Fiquem firmes na fé, enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, querido, naquela época estava havendo uma perseguição para os cristãos no mundo inteiro. E essa perseguição, ela existe hoje também para todo cristão no mundo inteiro, com estratégia diferente. Os irmãos do mundo inteiro hoje estão passando por problema. O diabo está atacando casamentos, finanças. Obra do diabo, querido. É muito simples de você entender. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida e a tenham em abundância. É Jesus a solução. Eu quero que você aprenda, querido, que o segredo é lançar sobre Jesus em oração, em jejum, na fé, na firmeza em buscar a Deus e esperar, querido, que as coisas vão passando e Deus vai te honrar. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, era impossível aos olhos dos homens o Senhor Jesus fazer o que fez na minha vida. Passou-se o tempo e tudo foi resolvido e agora eu desfruto, querido, das promessas que eu tinha no começo, que não foi fácil. O segredo foi, nem um dia só eu deixei de priorizar Jesus na minha vida. Faço mesmo e você será salvo, vai morar comigo no céu e Deus vai te usar muito e você terá uma vida que todos vão querer ter também. Muitas pessoas podem entregar a vida para Jesus só por causa do seu testemunho. Não um testemunho de uma situação, mas um estilo de vida. Deus, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, essa pessoa que está me ouvindo. Eu sei, Deus, que essa pessoa que está me ouvindo pode estar com uma preocupação muito forte agora. E eu quero, Deus querido, lançar essa preocupação sobre Ti, porque a Tua palavra diz, Deus, para nós não andarmos ansiosos por coisa nenhuma. Mas eu quero lhe pedir, Deus, que o Senhor comece a dar para essa pessoa inteligência, sabedoria, compreensão, para que ela tire proveito dessa situação, em nome de Jesus. Querido, para terminar, eu quero contar uma coisa que a minha mãe, na simplicidade dela, ela dizia para mim quando eu estava sofrendo muito, uma depressão, querendo até me matar. Eu comecei a buscar Deus, minha mãe falava assim, Zé, a provação, ela é grande, a gente sofre muito, mas depois que Deus te recompensa, a gente fala assim, eu poderia ter sofrido muito mais, que mesmo assim valeu a pena. Deus te abençoe, em nome de Jesus.